Bom dia, amigos. Hoje, 31 de abril, quarta-feira. Nós estamos bem acostumados, né, quando recebemos alguém em nossas casas, a gente dizer assim, seja bem-vindo, né? Aí você pode também falar bem assim, seja bem-vindo à rotina, ou seja bem-vindo à realidade. Vamos pensar nessas duas possibilidades? Vamos lá? Então vamos na primeira aqui, tá? A rotina incomoda muita gente. Mas você sabia que ela é necessária para a manutenção da vida? Os resultados são surpreendentes, principalmente trabalhando de sol a sol. Não é fácil, mas você precisa dela. Provérbios 27, 25 ao 27 diz: quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas daninhas dos montes, né? Estão os cordeiros, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Não sei se vocês conhecem esse costume judaico. Você sabe que a ovelha é um animal assim meio sem noção. Ele anda por qualquer lugar e vai comendo o que tem pela frente. Se ela não tiver um pastor na frente para tirar as ervas daninhas, ela sai comendo tudo. E muitas delas podem morrer pelo caminho. E elas são míopes, em geral, tá? Então, é importante que essa rotina do pastor de tirar as ervas daninhas ali é muito importante. Então, a rotina nem sempre é uma coisa ruim, tá? Talvez você esteja pensando na palavra rotina, que todo mundo pega a palavra rotina e relaciona ela à relação conjugal. Ai, meu casamento virou uma rotina. Virou uma rotina porque você não fez o óbvio, que é semear de manhã, semear no meio do dia e semear à noite. Todo dia você tem que fazer essa rotina. Se você não fizer, entendeu? Vai virar não uma rotina, vai estar acimentado, entendeu? E não tem como viver em cima de uma laje quente, tá? Ela vai trincar ali porque não está tendo a rotina certa. Se você deixar a laje sobre o sol a vida toda, um dia ela racha, tem que ter um telhado ali. Ou seja, você precisa de ter uma manutenção, e essa manutenção às vezes vira rotina mesmo. O contrário de não fazer nada, a rotina de decidir, não decidir, a não decisão é uma decisão, tá? Vamos lá? Olha só que interessante. Mais uma dica de onde surgem as contendas. Disse-me no dia a dia, parte dos que desprezam um pé de ouvido, tá? Quem tapa os ouvidos se convida para a confusão e discussões sem razão de ser, tá? Em Provérbios 13, 10 diz: da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Então vamos ao bem-vindo à realidade, né? Que quanto tempo é perdido, jogado fora, para os que fazem de sua vida uma lata de conserva de rancor e amargura, e o prazo de validade, que seria antes do pôr do sol, já venceu. E a pessoa insiste em destilar seu produto vencido. Ao fazê-lo, revela sua insensibilidade e seu diário de contrassenso. As calçadas ainda são públicas e excelentes locais para se desfazer qualquer pendência e não validar o vencido. Eu acho tão interessante isso, porque a Bíblia fala que
Se você tem algum problema com o teu irmão, vai a ele antes que o sol se ponha. Elimina a tua ira antes que o sol se ponha. Que depois você só vai complicando, 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 complicando. E ainda mais, a Bíblia diz o seguinte, olha, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até ficar com raiva, mas não vai bater de frente com o teu irmão, porque a Bíblia fala para você não colidir, não lutar contra o homem mau, que até então está te fazendo mal. Mas a Bíblia fala para você lutar contra o diabo. Eu quero ver se você tem coragem de lutar contra o diabo. Tem gente que não gosta nem que fale esse nome. Não, não toca nesse assunto não, não toca nesse nome não. Eu pergunto, qual o problema de eu falar demônio, diabo, desgraça ou qualquer outra coisa? Entendeu? Nenhum. Entendeu? Sabe por que não tem nenhum? Porque quem está comigo é maior do que quem está aí fora, se queimando. Ou você acha que esse mundo que a gente vive aqui está tudo bonitinho, maravilha? Não, para os espíritos malignos, esse mundo aqui é uma droga. Entendeu? Para nós já é uma droga, imagina para eles. Então, tranquilo. Ou Jesus está com você, ou não está. Por exemplo, o nome da filha do profeta Oséias era Loruama. Sabe o que significa Loruama em hebraico? Lo é uma partícula negativa, quer dizer não. Ruama quer dizer graça. Ou seja, não graça. Ou sem minha graça. Ou desgraçada. Ou seja, o próprio texto fala da palavra e tem gente que tem medo de falar. Quantas vezes Jesus falou, sai dele, Satanás. Sai dele, fulano. Sai dele, ciclano. Está entendendo? Então nós temos que parar com essas bobagens, essas manias de dar poder a quem não tem poder. Só um tem poder, que é Jesus Cristo. Aí, e detalhe, se você chamar o nome de Deus em vão, ainda complica a sua vida. 1 Coríntios 12, 13 fala, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, você tem que estar com o Espírito Santo para falar que Jesus é o Senhor. Do contrário, o bicho pega pro teu lado, tá? Provérbios 10, 18 diz, o que retém o ódio, olha só, faz uma barreira, né? É de lábios falsos, e o que difama é insensato. Sem exceções, essa é a regra. Não dá para servir a dois objetos do mesmo desejo ao mesmo tempo. A palavra em oposição a Deus é grana, dinheiro, riquezas, amor à riqueza. É mamonas, de onde origem a palavra aramaica, confiança, riqueza personificada, oposta a Deus. Estão lembrados? Eu vou ler o texto aqui, quando ele fala não pode servir a Deus e a mamon, ele está dizendo o quê? Que a palavra mamon em aramaico aqui, ó, ela está personificada a um ser, tá? A confiança, a riqueza, tá? Personificada a um ser oposto a Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve a um ser que é oposto a Deus. E esse ser que é oposto a Deus é você amar as riquezas. Você já percebeu, irmãos? Quanta gente ama as riquezas? Quanta gente tem muita grana, muito dinheiro, entendeu? Eu lembro, não sei se vocês viram essa reportagem, mas eu já vi essa reportagem, que alguém perguntou para o Elon Musk se ele, por que ele não mataria a fome do mundo. Ele falou para a ONU, a resposta dele, para procurar da internet, não é fake news não. Eu mando dinheiro para matar a fome do mundo, mas com a condição, vocês vão ter que me dar prestação de conta, recibo de tudo que vocês compraram, para que o dinheiro não seja desviado. Eles fizeram? Você fez? Não foi feito. Porque ninguém tem interesse em matar a fome do mundo. Eles têm interesse é que o mundo diminua de tamanho, para que sobre mais dinheiro para eles. É muita gente comendo. Por que vocês acham que houve essas doenças todas no mundo e está havendo outras e outras e outras? Quanto mais gente morrer, melhor, segundo a cabeça deles. Tá?
Então vamos lá. A quem você serve? Essa é a grande pergunta. A Deus ou a Mamon? Lucas 16:13 diz, olha o que diz o texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E algumas Bíblias falam, não poderia servir Deus e a Mamon. Percebeu? A coisa é bem clara. Só que às vezes você não está percebendo. Entendeu? Eu fico vendo, por exemplo, tem um jogador de futebol negro, não sei o país dele, e ele poderia ter todos os carros importados do mundo, como os outros têm, mas tudo que ele recebe, ele aplica no país dele, que é um país pequeno, acho que é na África, não sei, e faz escola, e faz hospital, e faz isso, e faz aquilo. Aí as pessoas perguntam, por que você não anda igual aos seus amigos? Eu falo, para quê? Eu já tenho tudo. Tem comida em casa, tem meu carro aqui, tem tudo. Para que eu vou ostentar se enquanto os meus patrícios, né, os meus irmãos estão lá sofrendo? Percebeu? Você não precisa de ter mais do que você tem. A Bíblia fala, tendo com o que se vestir, com o que comer, estejais satisfeitos. Mas não, a pessoa quer mais. Mais. E está lá sobrando. Mas não, ele mantém aquilo lá. De uma hora para outra, alguém, que eu falo, né? Você sabe Deus, né? Aperta o off e tchau. Já era. O que você fez pode ficar para os seus filhos, seus parentes, mas daqui a pouco eles não vão nem dar controle daquilo, vão acabar com tudo. É sempre assim, a vida é sempre assim, a história fala isso. Então, aprenda a história e não copie essa história. Faça a sua história, faça uma nova história, entendeu? E faça com que os seus bens não sejam bens de sobra para você. Obviamente que sejam bens que te dêem uma vida tranquila, até porque você trabalhou por isso, mas que esses bens sejam aplicados principalmente aos domésticos da fé, entendeu? Que vão estar proclamando a palavra de Deus. Pense nisso e fique em paz. Amém. Tá? Vamos lembrar aqui, né, do nosso tema. Bem-vindos, Yocon. Bem-vindos à rotina ou à realidade. Pense nessas duas coisas. Amém.